A paz do Senhor. Eu vou começar citando Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E vou ler também Salmos 90 e verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia. Eu vou comentar um pouco sobre Deus. Quem é Deus? Deus realmente existe? O que está fazendo Deus neste momento? Deus é o Criador de tudo. O homem deve acreditar em Deus. E por que o homem deve acreditar em Deus? E como que Deus se revela ao homem? Segundo a palavra de Deus, Deus se revela ao homem de duas maneiras. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz que Deus se revela ao homem através da natureza criada, através das coisas criadas, das estrelas, do universo, do sol, da lua, enfim. E também Deus se revela através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Aleluia! Irmão Fabiano, o Deus do Novo Testamento, ele é mais bonzinho do que o Deus do Velho Testamento? Segundo Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz a palavra de Deus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus, o mesmo Deus do Velho Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Porque muitas pessoas alegam que o Deus do Velho Testamento, ele era mais ruim, né? Deus, ele tinha implantado pena de morte, era dente por dente, olho por olho, matou, teria que ser morto, não guardou o sábado, teria que ser morto. Então assim as pessoas eram castigadas severamente. E no Novo Testamento, isso foi mudado, tudo mudou. E aí que Deus mandou Jesus Cristo, para que essas práticas da lei fosse abolida. Então, mas o Deus é o mesmo, né? Mas se for ver agora, Deus do Novo Testamento, ele é mais bonzinho, porque agora vivemos pela graça, não vivemos mais pela lei dada ao povo de Israel. Mas lembrando que se você não viver em obediência à palavra de Deus, se você não fizer a vontade de Deus, no final, quando Deus voltar e julgar essa terra, você não será salvo por Deus. Você não será aceito por Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 7 nos diz que o terceiro mandamento é não dizer o nome de Deus em vão. Então, o nome de Deus em vão, ele é usado por muitas pessoas, tanto como as pessoas crentes, que falam o nome de Deus em momentos em que não há necessidade de falar o nome de Deus, de falar de Deus, como para os ímpios. Esses são os que mais falam o nome de Deus, que dizem que Deus me abençoa com isso, Deus me abençoa com aquilo, Deus te abençoe. Mas são pessoas que não nasceram de novo, são pessoas que não se tornaram novas criaturas. Então, porque a pessoa que crê em Deus, algo tem que acontecer na vida dessa pessoa. Só você crer em Deus não basta. Porque Tiago capítulo 2, versículo 19 diz que até os demônios creem em Deus e tremem de medo. O diabo é crente em Deus. A diferença só que o diabo ele não faz a vontade de Deus. Pelo contrário, ele desagrada a Deus em tudo, através das suas más obras. Aleluia. Antes de eu me converter realmente à fé bíblica, há 8 anos atrás, eu acreditava em Deus e em Jesus Cristo, porque eu era católico, isso é normal. Todo católico acredita em Deus e em Jesus. Só que há uma diferença entre você acreditar em Deus e você nascer de novo. Porque é o que a Bíblia diz, João capítulo 3, versículo 3. Você pode até dizer que crê em Deus, mas se você não nascer de novo, você não entrará no reino dos céus. Através da fé em Cristo, através da fé em Deus, algo tem que acontecer na tua vida.
Algo precisa acontecer e algo vai acontecer, que é algo sobrenatural da parte de Deus. Algo que aconteceu na minha vida 8 anos atrás. Algo que aconteceu na tua vida. Aleluia. Então entenda que a palavra de Deus nos prova a existência de Deus. E que nós podemos sentir Deus, mas não podemos vê-lo. Um exemplo. Nós não podemos ver o vento, mas podemos senti-lo. Não podemos ver o frio, mas podemos senti-lo. E assim é com a dor, com o calor. Aleluia. Então, muitas pessoas aí fora estão usando o nome de Deus em vão. Terceiro mandamento dos 10 mandamentos: não dizer o nome de Deus em vão. Você só invoca o nome de Deus quando você for falar com Deus em oração, ou quando você for falar da existência de Deus, ou quando você for falar da palavra de Deus. Aí não é usar o nome de Deus em vão. E é também quando você invoca o nome de Deus para alguma proteção, para alguma ajuda. Agora, usar o nome de Deus através de piadas, ou zombar das coisas de Deus, isso é muito perigoso para essa pessoa. Porque Gálatas capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Então, ai dessas pessoas que zombam de Deus, que zombam dos crentes em Jesus Cristo, que zombam das coisas de Deus, da palavra de Deus. Porque o homem precisa conhecer Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 ao 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. Então, por que o homem precisa conhecer Deus? Para ele conhecer a verdade. Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, como eu já fiz um vídeo aí que já postei no meu canal, que eu fiz sobre o ateísmo. Pessoas hoje que não creem na existência de Deus. Não creem na existência de um Criador. E esse grupinho de pessoas aí, eles estão crescendo. E isso é um perigo para a fé bíblica. E também é um perigo para aqueles cristãos que não estão firmes com Jesus. Podemos ver Deus, irmão Fabiano. João capítulo 1, versículo 18, nos dá a resposta. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então aqui Jesus disse que ninguém jamais viu a Deus. E Deus não se mostrou para ninguém. E não vai se mostrar. Vai se mostrar só depois, quando ele vier a esta terra para julgar este mundo. E para julgar os injustos. Então a Bíblia fala que os únicos que veem Deus é o próprio Filho, Jesus Cristo, os anjos, Satanás e os demônios. Porque Satanás e os demônios viviam no céu com Deus, antes do diabo se revelar. Então, Deus se revelou ao homem através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É através de Jesus Cristo que você conhece quem é Deus. Então, através de Jesus Cristo, Deus nos mostra o quão bom Ele é, o quão misericordioso Ele é, que o seu amor é infinito, que a sua misericórdia dura para sempre, e que Deus te espera de braços abertos para te aceitar como filho. Aleluia. Mas somente através do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque você acreditar em Deus, mas negar o Filho, para Deus não vai valer. Você tem que aceitar a Deus e aceitar o Filho. Tem a religião, o islamismo, querem Deus, mas não querem o Filho. E aí para Deus não funciona. Ou é os dois,
ou para Deus não vai aceitar. Amém? Onde está Deus agora, irmão Fabiano? Segundo Atos capítulo 7, versículo 49, segunda Crônicas capítulo 30, versículo 27, os Salmos 11, verso 4 e o Salmo 68 e verso 34, entre outros vários versículos na palavra de Deus, nos diz que Deus está no céu. Deus está no seu templo. A morada de Deus fica no céu, mas não é no nosso céu atmosférico, e não no céu, no universo. Deus fica no terceiro céu, porque a Bíblia diz que há 3 céus. Então Deus neste momento ele está no céu. Aleluia, aguardando o dia que ele virá para julgar esta terra através de Jesus Cristo. E eu digo para você, esse dia não está longe de chegar. Aleluia. Devemos orar, irmão Fabiano? Claro. Eu já fiz um vídeo aí sobre oração. Por que devemos orar? Porque quando oramos, falamos com Deus. O que é orar? É falar, é conversar. Com quem? Com Deus, com o Criador. Acreditar que existe Deus e que Ele está nos ouvindo. Amém? Então, o cristão, o crente deve orar sim. Deve estar sempre conversando com Deus, falando com Deus. Amém? Existe outro Deus, irmão Fabiano? Isaías capítulo 45, versículo 5, nos dá a resposta. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Então a Bíblia diz que não há outro Deus além do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então há um só Deus, um só Criador, um só Todo-Poderoso. Jesus Cristo e Deus, eles são duas pessoas diferentes. Deus, o Criador, o Pai, e o Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus Cristo é aquele que intercede por mim e por você. Então não existe outro Deus além do Criador. E não existe outros deuses também. Deus é o autor do pecado? Não. Do pecado e do mal? Não. Todo mundo, para quem conhece a Bíblia, sabe que o pecado se iniciou no mundo e a maldade através da desobediência de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Por causa da desobediência, eles foram expulsos do Jardim do Éden. E por causa disso, a terra ficou corrompida. E o homem ficou corrompido. E é aí que veio o primeiro assassinato da história do mundo, onde Caim matou Abel. Então Deus, ele não é o autor do pecado e não é o autor do mal. O mal e o pecado surgiu no mundo através da desobediência de Adão e Eva. Porque quando Adão e Eva pecaram, Deus se afastou. A presença de Deus se afastou. Então é por isso que hoje o mundo está do jeito que está. Então Deus não é culpado do mal que há nesta terra. Isto são obras da carne. É o próprio homem, por ter a sua natureza pecaminosa, já nascer assim. É por isso que ele precisa de Jesus, para que a sua vida seja mudada. A sua vida seja mudada, as suas ações sejam mudadas, as suas atitudes sejam mudadas. Amém? Isaías 45, versículo 15 diz que Deus é misterioso. E Jó 36, versículo 26 diz que não podemos compreendê-lo. Então Deus, ele é misterioso e nós não podemos compreender Deus. Porque a nossa cabeça, a nossa inteligência, o nosso conhecimento sobre Deus, ele é finito. Então tem um limite. Então a Bíblia diz, então, Deus, ele é misterioso. Então muitas vezes você pergunta a Deus, por que aconteceu isso comigo? Por que o Senhor permitiu acontecer aquilo?
não podemos compreender Deus. É o que a palavra diz. Há algum templo na terra em que Deus habita, irmão Fabiano? Segundo o Antigo Testamento, os dois locais que Deus habitava era na tenda que Moisés tinha construído, aonde ali eles faziam os rituais cerimoniais, através de Arão, que foi o primeiro sacerdote escolhido por Deus, irmão de Moisés. Então Deus habitava ali naquela tenda. E depois Deus passou a habitar no templo feito por Salomão, filho do rei Davi. E após a destruição do templo em Jerusalém, que foi destruído através do general Tito, também 70 anos após a morte de Jesus Cristo, mas o templo de Salomão já tinha sido também destruído antes de Jesus Cristo, ele já tinha sido reconstruído, está lá no livro de Esdras e Neemias. Então, a partir da hora que Jesus veio à terra e Jesus ascendeu aos céus, a Bíblia diz que Deus hoje não habita mais em templo nenhum de pedra. A Bíblia diz que Deus está em todo lugar. Sabe aonde que Deus habita agora? Ele habita dentro de mim e dentro de você. Aleluia. Mas somente Deus habita dentro daquela pessoa através do Espírito Santo, para quem aceitou Ele através do seu Filho, que nasceu de novo, que se tornou nova criatura, que foi mudado por Deus. Então a Bíblia diz, Atos capítulo 7, versículo 48, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então o templo hoje onde Deus habita é eu, é você. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a moradia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Provérbios, capítulo 9, versículo 10 diz: o princípio da sabedoria é temer a Deus. Mas só vai temer a Deus quem realmente crê em Deus, que foi mudado por Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Então o princípio da sabedoria é você temer a Deus. Salmos 34, verso 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus. Aleluia. Se você teme a Deus, é porque você crê em Deus. E por isso o anjo do Senhor está ao teu redor te protegendo. Aleluia. O Salmo 78, verso 4 diz assim: não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então aqui o salmista diz que é para nós de geração em geração falar para nossos filhos, para que nossos filhos falem para nossos netos, para que nossos netos falem para nossos bisnetos, e aí por aí vai, que existe o Criador. Amém? Então de geração em geração as pessoas precisam saber que Deus existe, e que Deus é maravilhoso, que Deus ele é amor, Deus é paz, Deus é misericordioso, Deus perdoa, Deus salva, Deus liberta, e Deus leva para o céu. Amém? Êxodo capítulo 14, versículo 14 diz assim: que Deus peleja pelos seus. Aleluia! Olha só, você que é um crente em Deus, aqui diz que Deus peleja por você, meu irmão, minha irmã, por algo que você precisa, por algo que você está passando, uma adversidade, uma perseguição, uma causa. Deus peleja por você, Deus está guerreando essa luta por você neste momento. Amém? Glória a Deus. Salmo 101, verso 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Olha só o que Deus diz, que os olhos do Senhor estão andando pela terra, procurando aqueles que são retos, justos, aqueles que creem nele, para que andem no seu caminho, na sua vontade. E Deus diz: esses me servirão. Então olha só, se você está sendo fiel a Deus,
Glorifique a Deus por isso. Você que desistiu de Deus, que deixou de acreditar em Deus, volte a acreditar em Deus antes que seja tarde demais para você. É aí que entra a perseverança. Mateus capítulo 24, versículo 13. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Então olha só, Deus está neste momento procurando os fiéis da terra. Aqueles que acreditam nele. Pessoas como Jó, pessoas como Paulo, como Isaías, Elias, Eliseu. Pessoas como Estevão, apóstolo Pedro, João. Pessoas como Silas. Pessoas como Apolo, pessoas que eram homens de Deus, pessoas como Ana, como Ruth, pessoas como Esther, pessoas como Maria, pessoas como Joana. Então olha só, Deus procura os fiéis da terra, seja homem ou seja mulher. Glória a Deus que você esteja sendo fiel a Deus, que você é um desses fiéis que Deus observou e escolheu para andar com Ele. Aleluia. Deus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Onipotente, porque Deus, Ele é poderoso, Ele é o Criador de tudo. Para Deus nada é impossível. Deus pode tudo. Onipresente, porque Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciente, porque Deus sabe de tudo. Deus sabe o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Olha só, seja como Jó, no capítulo 1, versículo 1, que diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então essas 4 qualidades que havia na vida de Jó chamou a atenção de Deus. Seja como Jó, seja uma pessoa íntegra, reta, justa. Seja uma pessoa que temente a Deus. Se você é uma pessoa que teme a Deus, você não vai desagradar ao seu próximo, você não vai trair o seu cônjuge, você não vai mentir para ninguém, você não vai matar, não vai roubar, não vai se corromper, você não vai praticar práticas erradas que desagradam a Deus e ao homem. Você, e outra, que vai ser uma pessoa que se desvia do mal. Toda prática que traz tristeza para você, ou para alguém que você ama, ou para uma pessoa que você conhece, e até mesmo para Deus, práticas erradas trazem tristeza, trazem arrependimento. Então seja como Jó. Amém? Provérbios capítulo 3, versículo 33 diz que Deus abençoa a morada do justo. Aleluia. Mas justo esse, aquele que foi justificado por Deus através da fé em Deus. Abraão foi justificado por Deus por ter exercido fé em Deus. Então seja como Abraão. Amém? Olha só, a própria ciência, ela acredita num ser superior. Muitos cientistas hoje, neste momento, são pessoas convertidas, que de tanto estudar, através de pesquisas e estudos, muitos cientistas acabaram, assim, tirando uma conclusão de que existe um Criador, que nada surgiu por acaso, que nada surgiu do nada, que vida não pode vir de sem vida, entende o que eu quero dizer? Como está lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1. A Bíblia já começa provando que Deus existe. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O homem não veio do macaco. A terra não surgiu, o universo não surgiu de uma explosão. Como diz a teoria do Big Bang. Algo mentiroso. Algo que veio do próprio Satanás para desacreditar as pessoas na existência de Deus. O Salmos 14, verso 1 diz assim: diz o louco, não há Deus. Então, para Deus, a pessoa que não acredita em Deus, os ateus, principalmente os incrédulos, perante Deus, essas pessoas são loucas, são fora de si. Olha só, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Que os incrédulos, os ateus, os que não acreditam em Deus,
serão lançados dentro do lago de fogo, mas isso quando Deus vier para julgar a terra. E pessoas hoje ou amanhã que morrerem sem acreditar em Deus, eles vão direto para um lugar de tormento e ranger de dentes. Está lá em Lucas capítulo 16. Pessoas no passado que morreram não acreditando em Deus, já estão neste local de tormento e ranger de dentes. Então, você que não crê em Deus, dobre teus joelhos neste momento e converse com Deus. Peça para Deus te ajudar a acreditar nele. Amém? E pode ter certeza que isso vai acontecer na tua vida. E você que um dia foi um crente em Deus e hoje não acredita mais em Deus ou está em dúvida, como eu falei antes, volte a acreditar em Deus. Volte a ser uma pessoa temente a Deus. Volte a ser uma pessoa que venha a viver e fazer a vontade de Deus. Volte a ser uma pessoa que agrada a Deus em tudo, através da sua vida. Como diz Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 16, que Deus é glorificado através dos seus filhos. Por quê? Por causa das suas boas obras, dos seus bons frutos. Amém? João capítulo 20, versículo 27 e versículo 29, olha o que Jesus Cristo disse para Tomé. Tomé não tinha acreditado na ressurreição de Jesus Cristo. Não seja incrédulo, mas crente. Creia. Então, você que é descrente em Deus, ou você que deixou de acreditar em Deus, não seja incrédulo, seja crente. Amém? Porque Jesus também disse, continuou dizendo para Tomé, bem-aventurados são aqueles que não veem e creem. Feliz é aquele que não me vê, que não vê Deus, mas que acredita que Deus existe. Aleluia! E que você seja um bem-aventurado ou uma bem-aventurada, por você ser uma pessoa que crê em Deus, por ser uma pessoa que crê que Deus existe. Amém? Gênesis capítulo 15, versículo 6, foi o que eu acabei de falar antes, que Abraão, ele creu em Deus e foi justificado por causa disso. Justificado por que foi justificado? Ele foi salvo por Deus, ele foi aceito por Deus. Ele morreu e foi direto para a glória, foi para o céu. Por quê? Porque ele exerceu fé em Deus, ele acreditava em Deus. Amém? Judas, e o versículo 5. Como Judas, esse Judas é irmão do Senhor, não é o Judas Iscariotes. Como Judas tem um capítulo só, então a gente diz assim, Judas, versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então olha só o que Judas disse, que após Deus ter livrado o povo de Israel da escravidão na terra do Egito, depois Deus destruiu os que não creram em Deus. Foi o que eu acabei de citar antes, Apocalipse 21, 8. Então, se a pessoa não crer em Deus, ela não vai ter salvação, ela não vai para o céu, ela não vai para o paraíso. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, que eu e você sejamos como Jó, quando disse, Jó capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Então, a melhor decisão do homem é crer em Deus, é crer que Deus existe, que Deus está no céu, está olhando para nós a todo momento o que estamos fazendo. Não importa se você está com a luz apagada no seu quarto, não importa onde você esteja, se você está entre quatro paredes ou em público, Deus está vendo tudo o que você está fazendo, sejam coisas boas ou coisas ruins. Então, Deus existe e a Bíblia fala muito mais sobre Deus, sobre a existência de Deus. Então,
O vídeo já foi aí há quase 30 minutos. O assunto sobre Deus, ele é extenso, ele é vasto. Na teologia nós temos a matéria que é a teontologia, que é sobre a doutrina de Deus. Que Deus te abençoe. O melhor caminho é o homem acreditar em Deus. Amém?